Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Quanto ao caso do filho da viúva de Naim, o cortejo seguia silenciosamente sua marcha. Jesus o faz parar e diz à mãe do jovem, como disse aos que choravam e se lamentavam em casa de Jairo: "Não choreis." Tendo todos parado, ordenou: "Jovem, levanta-te." Exatamente como fizera com a filha de Jairo, a quem disse: "Menina, levanta-te." E em seguida se afasta. Ninguém proferiu palavra na presença de Jesus, diante de seus discípulos, da multidão que os acompanhava e dos que compunham o cortejo. Ninguém afirmou, referindo-se ao filho da viúva de Naim: "Ele está morto." Jesus, portanto, nada tinha que dizer para salvaguardar a interpretação futura, em espírito e verdade, do ato que acabava de praticar. Pelo seu silêncio, deixou intencionalmente sujeito às interpretações futuras aquele fato, tido por milagroso pelos que o presenciaram e pelos que dele ouviram falar. Assim procedeu porque o fato em questão tinha que contribuir para tornar aceita a sua missão e para que esta produzisse frutos naquele momento e no futuro, cabendo à revelação do Espírito da Verdade, por ele predita e prometida, à revelação atual, explicá-lo. Os que formavam o cortejo, os discípulos, a multidão que os seguia, os que ouviram narrar o fato, acreditaram todos na morte real do filho da viúva de Naim e na sua ressurreição. Para todos, o jovem estava morto e Jesus o ressuscitara no sentido que davam a esta palavra, acordemente com seus preconceitos e tradições. Tal crença era fruto exclusivo das opiniões, das apreciações humanas, pois que Jesus nada dissera sobre o estado real do jovem. Os evangelistas, narradores do fato, tiveram, como sempre, que o relatar e relataram registrando o ato e as palavras de Jesus, segundo as opiniões, apreciações e interpretações humanas a que o mesmo fato dera lugar e que eles esposavam. De modo que, conforme a vez de notar, relatam o fato tal como fora por todos compreendido. Assim é que dizem, falando do jovem: "Um morto", ou então "aquele que estava morto", conforme o Evangelho de Jesus segundo Lucas. A resposta a esta pergunta: o rapaz estava ou não estava morto? A resposta tinha que ser confiada às interpretações humanas até aos vossos dias durante longos séculos. A revelação atual, que vos vem explicar em espírito e em verdade a situação real daquele que estava morto no entender dos homens, a natureza e o caráter reais do ato que Jesus praticou, responde a essa pergunta e o faz quando os progressos realizados pela ciência humana, os estudos e as observações sobre o magnetismo e o sonambulismo magnético, quando a ciência espírita, que é o facho condutor, vos puseram em condições de compreender a resposta. Em chegado o momento, explicar-vos-emos os fatos relativos à filha de Jairo e a Lázaro. Porém, desde já, a título de nota, vos diremos o seguinte:
Quanto à filha de Jairo, os servos que levaram ao chefe da sinagoga a notícia da morte da menina lhe disseram, na presença de Jesus, dos discípulos e da multidão: tua filha morreu. Não des ao mestre o incômodo de ir vê-la. Jesus, porém, foi e, chegando à casa de Jairo, disse aos que choravam e se lamentavam: não choreis, a menina não está morta, apenas dorme. Aos tocadores de flauta e ao grande número de pessoas que lá se encontravam fazendo grande alarido, disse igualmente: retirai-vos, porquanto a menina não está morta, apenas dorme. Estas palavras foram por todos acolhidas com zombeteira incredulidade, por saberem, dizem os narradores, que ela estava morta. E essa opinião da massa ignorante prevaleceu sobre as declarações expressas e contrárias do mestre. Os discípulos não viram senão um milagre no fato que Jesus produzira e que eles não podiam nem explicar nem compreender. E tal opinião tinha que durar séculos, como durou, até aos vossos dias, em que a incredulidade, por sua vez, a atacou e recusou admitir o fato, por não o saber explicar e não crer em milagre. O que os homens daquela época acreditaram é o que a Igreja ainda ensina: a morte real da filha de Jairo e a sua ressurreição, no sentido da volta do espírito a um cadáver. Mas já vô-lo dissemos, não censureis, tudo tem a sua razão de ser. Essas crenças constituíram uma condição e um meio de progresso para a humanidade. Jesus conhecia o estado das inteligências, as necessidades e as aspirações da época, e sabia que aquela opinião humana ia prevalecer. Por isso mesmo, salvaguardou o futuro quando disse: a menina não está morta, apenas dorme, deixando à revelação atual o encargo de, diante da narração evangélica, explicar, em espírito e verdade, o suposto milagre. Quanto ao fato relativo a Lázaro, Jesus apropriou sua linguagem à situação, ao que devia ser, e dispôs tudo por maneira que servisse ao presente e preparasse o futuro, reservando aos tempos então vindouros da revelação atual os elementos e os meios de explicar aquele fato em espírito e verdade. Como no caso da filha de Jairo, ele disse: esta enfermidade não é mortal, não chega a causar a morte. Vosso amigo Lázaro dorme, vou despertá-lo. É verdade que disse também: Lázaro está morto. Porém, disse-o respondendo a esta pergunta dos discípulos: mas se ele está dormindo, curar-se-á? Lázaro estava morto aos olhos dos homens. Estava-o para todos, menos para Jesus, que o sabia apenas adormecido, e que assim o ia despertar e não ressuscitar no sentido em que os homens empregam esta palavra. A enfermidade de Lázaro não era mortal, não chegava a causar a morte. Ele, portanto, não morrera, não estava morto. No momento oportuno, explicar-vos-emos quais são, em espírito e verdade, o sentido e o porquê das palavras Lázaro está morto, ditas por Jesus como resposta àquela pergunta dos discípulos. Quando for ocasião, explicaremos o fato ocorrido com Lázaro e a origem da opinião humana de Marta, que, como as demais pessoas, lhe acreditou na morte real, chegando a dizer:
Ele cheira mal, pois que está aí há 4 dias. No desempenho da sua missão terrena, Jesus tudo dispunha, tendo em vista a época em que pessoalmente falava aos homens e os séculos ainda distantes. Tinha por isso o cuidado de estabelecer as bases, de preparar os elementos e os meios para a explicação futura, em espírito e em verdade, dos seus atos e palavras, de modo que cada era recebesse o que pudesse comportar. Não confundais nunca nas narrações evangélicas os atos e as palavras do Mestre com o que reflete e reproduz as opiniões, apreciações e interpretações humanas que trazem o cunho da época e do meio em que ele desempenhou a sua missão. Quanto às suas palavras, não lhes des nunca, querendo apreender-lhes o verdadeiro sentido, querendo penetrar o pensamento a que servem de roupagem, querendo apreciar e determinar a natureza e o caráter de seus atos, um sentido literal que as ponha em contradição consigo mesmas. Interpretai-as conforme ao Espírito e compreendei-as como é necessário, sem as isolar umas das outras, de sorte que, consideradas na íntegra, em vez de se contradizerem, formem um composto harmonioso. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.